Bom, livro A Gênese, nós vamos para o capítulo 3, o bem e o mal. Nós estamos agora entrando em mais um item, o instinto e a inteligência, a partir do item número 11. Antes de começarmos, é importante nós fazermos a seguinte observação, que principalmente para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, porque normalmente nós sempre participamos ou realizamos estudos sistematizados, ou seja, um estudo baseado num sistema sequencial, né? Então nós pegamos um livro, estudamos ele de ponta a ponta, ou pegamos uma apostila e tal. Então isso é um estudo sistematizado. O detalhe é que muitas vezes nós ficamos presos dentro daquele roteiro, e muito mais do que presos num roteiro, nós ficamos presos na obra. E eu falo isso pelo seguinte: quando nós estudamos um tema como instinto e inteligência, por exemplo, esse tema ele não está inserido apenas na obra A Gênese. Nós temos, no caso, o Livro dos Espíritos, também tratando desse mesmo tema. Então, ao estudarmos a doutrina espírita, é importante que nós não nos preocupemos apenas em estudar a obra, mas estudarmos o tema que a obra apresenta. Isso significa que nós podemos e devemos complementá-la tanto quanto possível com outras obras que tratam do mesmo assunto. Porque, do contrário, nós imaginamos que temos um capítulo com 3, 4 folhas, nós acreditamos que o assunto se resuma exclusivamente a essas 3, 4 folhas, sendo que nós podemos encontrar em outras obras várias outras ideias, outros pontos de vista, novas informações, para fazer com que o assunto se torne o mais completo possível para o nosso estudo. Então, esse tema, Instinto e Inteligência, ele tem nesses dois livros. Consequentemente, nós vamos ler nas duas obras, para perceber que Kardec fez uma abordagem inicial com a orientação dos espíritos lá no Livro dos Espíritos, depois ele fez a sua própria dissertação a respeito do tema. Então nós vamos complementando. E poderíamos ir muito mais. Nesse caso, se nós tivéssemos uma necessidade de nos aprofundarmos especificamente sobre esse tema, para uma finalidade específica. Mas no caso, como faz parte do nosso roteiro, então nós seguimos o nosso roteiro, mas não deixamos de expandir para trazer mais informações, para torná-lo o mais completo possível dentro dessas nossas necessidades. Por exemplo, um outro caso que nós podemos citar seria sobre o perispírito. Para quem vai estudar perispírito somente pelo Livro dos Espíritos, vai encontrar 2 perguntas, 3 perguntas no máximo de Kardec falando sobre esse assunto. Já que inicialmente o perispírito era um assunto, na época em que o Livro dos Espíritos foi lançado, era um assunto ainda muito pouco compreendido. Agora, quando nós entramos no livro A Gênese, nós temos ali páginas e mais páginas sobre esse assunto. Então, se eu for estudar perispírito baseado no Livro dos Espíritos, eu não vou ter praticamente nada para falar sobre ele. Nem por isso eu vou deixar de estudar sobre o assunto, fazendo pesquisa em outras obras, em outros autores, pelo fato do Livro dos Espíritos não tratar de uma forma mais completa. Então, sempre que nós formos estudar, é importante nós termos sempre essa visão. Temos um livro à mão, vamos estudar esse livro, mas não deixaremos de trazer informações para complementá-lo. Principalmente porque esses livros que nós estudamos agora, tanto livros de Kardec como livros de Leon Denis, são livros que foram publicados no século XIX, no começo do século XX. De lá para cá nós tivemos uma evolução significativa, chegamos até a mais de 1,5 séculos de evolução científica, de evolução filosófica, de evolução dentro dos assuntos espíritas. Então estudarmos aquilo que eles falaram naquela época é interessante, mas se tornará mais interessante se nós trouxermos mais informações para podermos analisar o assunto. Então essa é uma dica de estudos para nós. Sempre termos essa visão. Se por acaso alguém tiver a intenção de estudar um livro, vamos colocar de André Luiz, nós temos vários outros livros que também tratam do mesmo assunto. Daí nós pegamos aquela obra, pegamos mais informações, porque do contrário nós teremos uma visão restrita àquele espírito, restrita àquela obra, sendo que o assunto não é
restrito a esse pequeno universo. Ele é muito mais amplo e está em pleno desenvolvimento. Então sempre temos essa visão. Nós temos o livro à mão, mas ao abrirmos um capítulo, vemos o tema e pesquisamos para saber onde mais eu posso encontrar outras informações sobre o mesmo assunto. Aí ele vai se tornar muito mais rico e mais proveitoso. Então lembremos, nós não estudamos o livro, nós estudamos os temas que estão contidos no livro. Aí sim a gente vai conseguir ampliar o nosso conhecimento. E estudar pelo livro seria simplesmente assim, olha, eu já li esse livro está guardado. Mas se nós não prestarmos atenção nos assuntos do livro, significa que no momento em que nós engavetarmos o livro, o assunto morre com ele. Então nós guardamos o livro por já ter sido lido, mas o assunto continua vivo na nossa mente. E aí a partir dali nós continuamos fazendo a nossa abordagem. Muito bem, pessoal. Bom dia para todos. Bom dia, professor. Bom dia, Wagner. Vamos lá, bom dia, Brise. Vamos então iniciar aqui o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, Kardec, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, segunda ou primeira parte do Livro dos Espíritos, Causas Primárias, no capítulo 4, Princípio Vital, nós temos ali um item 3, chamado instinto, ou melhor, inteligência e instinto, que é exatamente o tema que nós vamos abordar aqui. Fazemos então a introdução pelo Livro dos Espíritos, depois iniciamos esse item lá no livro A Gênese. Então, Kardec na questão 71, como eu falei para vocês, ele tratava, o capítulo é capítulo 4, Princípio Vital. Então ele falou sobre seres orgânicos e inorgânicos, para falar sobre essa energia vital que existe nos seres vivos, mas não nos seres inorgânicos. Falou sobre vida e morte, exatamente para mostrar, no nosso caso, quando nós temos ali a nossa carga desse princípio vital e quando essa carga deixa de existir a partir do momento em que há a morte do corpo físico. E depois aqui no item 3, o instinto e inteligência, para também abordar, Kardec teve essa percepção, porque quando ele fala em vida, a primeira imagem que nós temos na nossa mente é exatamente a vida do ser humano. Entretanto, ao estudarmos o reino dos seres vivos, nós percebemos que a vida se encontra num universo significativo de seres que contém esse princípio vital. Porém, embora tenham esse princípio vital, como é o caso dos vegetais, como é o caso dos micro-organismos, como é o caso dos animais dos reinos inferiores, então todos eles têm esse princípio vital, já que eles nascem, crescem, se alimentam, se reproduzem e morrem. Né? Então, essa é uma sequência que a ciência está de acordo, que também a filosofia está de acordo, mas ainda complementando com a parte intelectual, tanto que nós temos o pensamento iluminista, penso, logo existo. Isso mostra para nós que não é apenas a existência do indivíduo, não se encontra apenas estabelecida na sua vida orgânica, mas também na sua manifestação intelectual e nas suas manifestações morais. Por isso, então, ao estudarmos instinto, a inteligência e o instinto, nós começamos, então, a ver desde os reinos mais baixos, elevando-nos gradualmente nessa escala, para sabermos dos seres mais primitivos, que se encontram vivos, mas não têm nenhum resquício de inteligência, até aquele momento em que começam a ter essas manifestações. Basta a gente lembrar, conforme conversamos há um tempo atrás, numa reportagem que foi veiculada nos jornais aqui do Brasil, quando um garoto, lá no Vaticano, foi conversar com o Papa Francisco, e aí então ele lamentava pela morte do seu cachorro. E o Papa então disse para ele não se preocupar porque os animais também vão para o céu. Isso, a princípio, como nós comentamos, foi um comentário bonitinho, foi um comentário romântico, foi um comentário bastante carinhoso, mas isso, dentro da doutrina católica, trouxe uma repercussão muito grande. Porque, nessa visão, nós temos, por exemplo, que os animais não vão para o céu, que os animais não têm alma. Pode parecer para nós uma visão um tanto quanto incompleta, retrógrada, muitas vezes até demonstrando uma certa ignorância com relação aos seres dos reinos mais inferiores, mas lá dentro trouxe um burburinho muito grande.
Se vocês tiverem oportunidade, procurem no Google Papa Francisco, animais no céu. Aí vocês vão ver a reportagem e ver o que foi comentado pelo jornalista que escreveu, ou pela jornalista, não me recordo, trazendo também essa visão. A complexidade dessa informação, o impacto que isso causaria, por exemplo, na nossa sociedade. Principalmente os animais sendo consumidos pelos seres humanos no que diz respeito à sua carne, no que diz respeito à sua pele e outros produtos derivados dos seus corpos. Então, quando nós falamos que se a Igreja Católica fala que os animais têm inteligência, se a Igreja Católica fala que os animais vão para o céu, como os católicos devem lidar com essa informação? Dentro do seu comportamento no dia a dia, indo para uma churrascaria, indo para uma pizzaria, no seu churrasco de fim de semana. Então isso trouxe uma repercussão muito grande, embora foi só naquele momento, não houve nada mais, né, nada além da reportagem, principalmente porque nós ainda temos uma dificuldade muito grande de modificarmos os nossos hábitos, não apenas hábitos no nosso cotidiano, mas os nossos hábitos mentais também. Porque nós criamos aquela ideia de que alguns animais podem ser mortos para o nosso consumo e outros animais não podem. Tanto é assim que nós vemos. Esse não é o caso, a gente não vai debater sobre isso agora, mas é só para poder mostrar essa dificuldade que nós temos desse tipo de compreensão, é mostrar que nós aqui no Brasil consumimos carne de vaca naturalmente e na Coreia eles se alimentam de carne de cachorro. E nós achamos um absurdo eles comerem carne de cachorro, mas não achamos um absurdo comermos aqui carne de animal, de boi, por exemplo, de porco. Então vemos assim, por que isso tudo? Porque nós somos condicionados de que não há nenhum problema em sacrificarmos um animal para o nosso próprio benefício. Como eu falei para vocês, eu não estou trazendo para vocês aqui um juízo de valor, dizendo quem está certo, quem está errado, exatamente porque esse é um assunto muito complexo que envolve um histórico do desenvolvimento da humanidade, em que nós tínhamos a necessidade do consumo de carne por termos uma necessidade de alimento imediato, já que para você plantar alguma coisa, na época em que havia aquela questão dos nômades, depois começaram a surgir as comunidades sedentárias e tudo mais, a criação de animais gerava um alimento muito rápido. Então, oportunamente, nós vamos então tratar desse assunto para não trazermos uma conclusão, mas para que a gente possa fazer uma avaliação pessoal e cada um então optar por aquilo que deseja, né? É uma questão não cultural apenas, ligeirinho, a Brisa colocou, mas é uma questão de necessidade. Se nós pensarmos nas comunidades que vivem no litoral, o alimento deles é essencialmente peixe ou frutos do mar. Como é que você vai dizer que eles não podem fazer isso se eles não têm lugar mais para poder plantar nada? Então é muito difícil a gente dizer que não é apenas uma cultura, é uma necessidade. Você vai lá nas montanhas do Oriente Médio, existe um pastoreio muito grande. E por que existe o pastoreio? Porque não tem condições de você ter uma agricultura extensiva. Então, aí eles se alimentam do quê? Dos animais. Então vemos que, num planeta como o nosso, onde existe uma diferença, um desequilíbrio social muito grande, existe uma má distribuição de renda, má distribuição de alimentação, não podemos simplesmente recriminar quem pode, quem não pode, se é certo ou se é errado. Aí é uma questão da opção de cada um. Né? Mas, eventualmente, né, futuramente, a gente vai tratar desse assunto de um modo específico para falar deles. Tá? Mas, por enquanto, é assim. Como eu trouxe para vocês, essa ideia do instinto e da inteligência são duas questões importantes para que a gente possa avaliar exatamente essa sequência do reino dos seres vivos, para entendermos a respeito do intelecto, das emoções, da senciência dos animais, eles terem consciência de sua própria existência, quando eles começam a ter essa consciência, quando eles começam a esboçar os primeiros flashes de inteligência, quando eles começam a esboçar flashes emocionais. Grande Jorge. Então temos ali várias situações para analisarmos. Então vamos começar por aqui. Questão 71 do O Livro dos Espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Lembrando que o princípio vital é exatamente aquela energia que dá vida aos seres vivos. Então Kardec perguntou se o ser se torna inteligente como uma consequência desse princípio vital. Respondem os espíritos: não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que a vida orgânica.
a inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então, lembrando aqui que a inteligência, na verdade, nós vemos isso lá no início do Livro dos Espíritos também, quando começamos a falar sobre os espíritos, que nós lembramos que a inteligência é um atributo da mente. Não é simplesmente uma inteligência que existe do nada, ela é uma consequência de algo. Esse algo é a mente, esse algo é o próprio espírito. Então, esse princípio vital, que é essa energia, ela não dá esse atributo do intelecto, exatamente porque ele apenas gera a vida orgânica. Kardec faz um comentário, ele diz assim que a inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção: os seres inanimados, formados somente de matéria sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. No caso, as pedras, né, as pedras, a terra, uma árvore morta, um cadáver, são seres inanimados. Né? Lembrando sempre que, quando se fala em decomposição de seres vivos, os que fazem, os que promovem a decomposição, nós falamos sobre os animais decompositores. Mas a matéria por si só é uma matéria morta. Né? Princípio inteligente e princípio vital, a separação dos dois. Princípio inteligente é o ser pensante, princípio vital é a energia que dá vida à matéria. Segundo, os seres animados não pensantes. Então Kardec começa lá de trás, né? Já falo já, Brás. Então nós temos os seres inanimados, temos agora os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. É o caso que nós temos dos reinos inferiores, dentro daquela classificação taxonômica, como, por exemplo, né, as moneras, as protistas, os fungos e as plantas. Nesses 4 grupos nós podemos encontrar esses seres que são que têm vitalidade, mas não têm intelecto. Depois, o terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Aí, nesse caso, é quando nós começamos a ver, então, que esse princípio inteligente, que nós ainda não temos condições de estabelecer como é que eu posso dizer para vocês, um limite para onde começa e onde termina esse princípio inteligente. Poderíamos dizer assim, qual é o ser do reino animal, o ser mais inferior do reino animal, onde inicia o princípio inteligente? Será que nós poderíamos dizer que um inseto teria inteligência? Será que nós poderíamos dizer que um réptil teria inteligência? Nós não temos condições de fazer essa avaliação, exatamente porque, primeiro, os espíritos não fizeram uma abordagem tão profunda a respeito do reino animal. Lembrando que, quando a codificação foi elaborada, a preocupação de Kardec e dos espíritos era fazer com que o ser humano, com que o homem, tivesse consciência da sua condição como espírito imortal e da realidade que vive no mundo físico e no mundo espiritual, nessa outra dimensão. Então, ao tratar dos animais, ele fez uma abordagem superficial, colocou apenas algumas questões. Outros espíritos, depois em novas publicações, também trataram desse assunto, mas ainda assim sem tamanha profundidade, sem tamanha preocupação com os detalhes, porque exatamente nós éramos o principal foco para poder trazer o Espiritismo como consolador prometido, como fazer com que o Espiritismo fosse uma nova filosofia para transformar o nosso planeta. Então os animais, as plantas, os reinos inferiores ficaram meio que tratados de uma forma superficial. Né? Então haveria necessidade, essa é uma opinião que eu tenho, de formarmos uma força-tarefa
com vários médiums, com vários pensadores, estudiosos, principalmente hoje que nós temos os veterinários que trabalham com isso também, de promovermos um novo intercâmbio com o mundo espiritual, levando novas perguntas, fazendo novas comparações, utilizando exatamente aquele mesmo método que Kardec utilizou, mas exclusivamente focado nesses reinos inferiores. Então seria uma iniciativa que teria que ser feita, de convocarmos médiuns, convocarmos centros espíritas, convocarmos pesquisadores e fazermos todo aquele trabalho para a elaboração de uma base que trouxesse para nós essas informações. Só que ainda, nós vemos que continua sendo uma maior necessidade do nosso mundo hoje, é exatamente fazer com que o ser humano se conscientize. Então esse trabalho seria assim, um trabalho paralelo a ser feito. Pois é, Brás. Mas eles falam de uma forma espontânea, vamos dizer assim. Eles fazem referências aos animais em determinadas situações, mas não foram abordadas perguntas para as dúvidas que nós temos. De falar, por exemplo, em qual espécie nós poderíamos classificar como sendo aquela em que a inteligência começa a se manifestar na sua condição mais rudimentar. Aí os espíritos responderiam. E a partir dali nós estabeleceremos então um debate. Então vemos que muitos livros que são publicados hoje, nós temos ali vários escritores, por exemplo, a doutora Ivênia Prado, que é uma das grandes incentivadoras, inclusive ela é a organizadora de um grupo aqui na Universidade de São Paulo. Beijão, Barbudinho. Então, aqui na Universidade de São Paulo, que é um grupo que se encontra inserido dentro da Universidade de Veterinária, tratando da questão espiritual dos animais. Então ela escreveu um livro, nós temos ali outros escritores que também, mas ao folhearmos esses livros, o que nós vamos encontrar? Comentários e citações desses espíritos que fizeram referência, como por exemplo Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, no caso através do Espírito Camilo. Então, no livro tal foi citado tal, no livro tal foi citado tal, mas não foram feitas perguntas objetivas aos espíritos sobre esse tema. Olha, eu queria que vocês me falassem sobre isso. Os espíritos respondem. Depois mais isso. Nós poderíamos ter ali um outro livro dos espíritos apenas voltado para o reino animal. Tamanha quantidade de dúvidas e de questões que nós poderíamos apresentar aos espíritos. Então, nesse caso, onde começa a inteligência? Porque o instinto não acaba. Tanto que nós somos movidos pelo instinto. Então, nós lembramos sempre que todos os seres vivos, a partir do momento em que eles começam a demonstrar uma certa vitalidade, ele é movido pelo instinto. No caso, nós temos insetos que procuram luz, insetos que procuram o escuro, insetos que são movidos pelo odor, pela umidade, uma série de fatores. Até ali, movido pelo instinto. Depois nós temos ali aqueles seres que começam a mostrar um certo pensar. No caso, nós temos um rato de laboratório, em que ele é colocado num labirinto e tudo mais. Muita gente diz assim, ele segue pelo instinto. Mas nós temos ali um certo comportamento voltado para a inteligência. No caso, o Hermes colocou a mesma coisa também do vegetal. Ainda assim de uma forma mecânica, mas é instintiva. Nós temos, no caso de um hamster, para quem gosta de hamster como bichinho de estimação, nós vemos que no momento em que o animal se depara com aquele que é o seu tutor, a expressão fala é dono de um animal, é como se nós tivéssemos a posse daquele ser. Mas aquele que é o tutor daquele rato, no momento em que ele vê, ele tem um comportamento, a gente poderia dizer assim, que esboça o reconhecimento daquela pessoa, uma certa relação de maior intimidade com aquela pessoa, algo que não teria com um estranho. Então isso mostra que o rato, tendo a capacidade de identificar o lugar onde ele vive, a pessoa com quem ele convive, um certo exercício a que ele é estimulado a praticar, percebemos que já começamos a ter rudimento de inteligência. Não é simplesmente algo instintivo. Você reconhecer uma pessoa em que você confia e outro que você não confia, como é o caso de muitos animais que nós temos hoje, principalmente animais de estimação, isso não é instinto apenas. A confiança é um resultado de um processo intelectual em que você sabe se você está em risco ou não. Então vemos que nesses seres mais inferiores começamos a ter os resquícios de inteligência. Mas aonde começa exatamente? Não sabemos.
A cobra... Não, o chimpanzé já coloca assim, o chimpanzé já está numa escala mais elevada, né, Hermes? Porque a gente fala assim daqueles mais inferiores mesmo, uma tartaruga, um coelho, um hamster, sei lá, podemos aí ter passarinhos, peixes. Né? O peixe ele é mais movido pelo instinto, né? Porque quando ele quer receber comida no aquário, ele percebe que quando alguém aparece ali, ele vai porque apareceu, não porque alguém é especial. Mas nós temos passarinhos, que você coloca a mão na gaiola, o passarinho vem te dar a cabeça, para você dar aquela coçadinha. Tem um papagaio que vai na mão da pessoa que ele conhece. Se você é um estranho, o papagaio morde. Ou bica, né? Se por acaso é alguém conhecido, o papagaio se aproxima. Vemos então que essa relação de confiança é o resultado de um tipo de princípio inteligente. Ou melhor, de manifestação inteligente. Né? Calopsitas, papagaios, enfim. No caso do papagaio é muita repetição, mas Kardec fala sobre isso no Livro dos Espíritos mesmo, abordando sobre a fala de alguns animais, né? No caso do papagaio que faz essa repetição. Mas ele lembra, sempre ele comenta, né? Os espíritos comentam, que isso é mais uma repetição, mas a gente fala do comportamento. Essa questão de você se aproximar de alguém ou você se distanciar de alguém. Se você tem medo de uns, por que você não tem medo de outros? Porque você confia. Se você confia, é porque você pensa. Se você pensa, logo existe. Segundo essa visão da filosofia, né? O Luiz colocou, né, até todo ser ciente se ilumine, né, e me refugio no Buda, né, no Dharma e na Dasanga, né, máxima budista, né? Até que todo ser ciente se ilumine. Exatamente, porque começa a partir de uma pequena manifestação que para nós é praticamente imperceptível, a menos que nós tenhamos pessoas, como nós vemos, né, tem até um rapaz que aparece na televisão, que ele é bastante conhecido, ele tem o nome de Dr. Pet, que vocês devem conhecer, né, já escreveu livros sobre isso, tem programas de televisão sobre adestramento, principalmente com cachorros, ou faz outros tipos de estudos. Ele é formado, ele tem mestrado em psicologia animal pela Universidade de São Paulo. Então alguém que estuda a psicologia animal tem tempo de se dedicar à observação, a exercícios, a adestramento, fazer experiências mais específicas para fazer esse tipo de medição. No nosso caso, que temos uma vida comum e temos um relacionamento, digamos assim, um pouco superficial nessa relação, nós não temos condições de fazer análises profundas sobre isso. A Miri colocou, né, minha gatinha é muito inteligente, né, estuda a Gênesis, inclusive. Pois é, essa é cabeça, essa gatinha. Hein? Então, por isso é que nós observamos que no dia a dia é difícil a gente fazer isso. Isso no mundo científico, no mundo comum. Dentro do ambiente espírita, então, pelo fato de nós não termos informação, acaba ficando mais difícil de nós nos aprofundarmos. Mas vamos em frente. Questão número 72. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência é universal. Então, muito bem, Kardec até aí, quando ele perguntou a fonte da inteligência, eu acho que ele esperava que os espíritos respondessem que é o espírito. Mas a fonte da inteligência é a inteligência universal. E aí então ele lança a pergunta 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isso não é mais do que uma comparação, mas não exala, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Saber a origem da inteligência, como funciona essa inteligência. Então nós teríamos tantas, mas tantas perguntas a fazer para os espíritos a respeito dessas questões dos seres que saem do reino hominal, do reino humano, que nós teríamos ali livros e mais livros sobre isso. Como acontece a evolução. Eu mesmo já passei para vocês, né, com uma pergunta que eu fiz aos espíritos a respeito da encarnação dos animais, da desencarnação dos animais, animais domésticos, animais selvagens, animais que são sacrificados em rituais, como isso é recebido no mundo espiritual e como isso é preparado pelos espíritos e como isso se processa para a reencarnação. E até me dedicaram a uma resposta bastante atenciosa,
né, uma resposta grande, uma resposta bem elaborada, mas ainda carente de muitos detalhes para poder complementar essas informações. O Braz colocou, né, que eu não tinha parado para pensar que a fonte da inteligência é universal. Pois é, partindo do princípio de que todos partimos, né, nos originamos do mesmo foco, tudo o que manifesta em nós também vem desse foco. Né? Então esse é o raciocínio que nós temos. Questão 73. Eu estou acelerando para a gente não se prender muito aqui, porque temos bastante coisa para ver ainda. Temos páginas e mais páginas para ver. 73. O instinto é independente da inteligência? O instinto é independente da inteligência? A resposta, precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. Paramos por aqui por enquanto. Quando os espíritos dizem que o instinto é uma espécie de inteligência, nós devemos considerar... Só um instantinho... Já vamos começar... Oi, pessoal, voltei. Temos som? Beleza, eu levei uma tijoladinha de leve ali. Zaninha, cuidado com a sua tecla Ctrl, que quando você aperta, seu microfone sobe e me derruba, tá? Que o Pautalk está programado para acionar o microfone quando aperta a tecla Ctrl. Quando você aperta um Ctrl V, Ctrl C aí, é batata. Tranquilo, vamos em frente. Depois, no final do estudo, eu passo para vocês umas orientações para desabilitar esse botão para não ter esse problema. Então, é uma espécie de inteligência. E ele diz assim ainda: o instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então nós temos o instinto como sendo uma inteligência, mas uma inteligência não racional. Então nós podemos dizer assim, o que nós entendemos então por inteligência? Como é que nós poderíamos dizer que inteligência é apenas uma capacidade de um cálculo matemático, de um pensamento filosófico? E não pensar, como eu falei para vocês, no caso de um passarinho, no caso desses animais que são menos complexos do que esses animais maiores, não tem vamos dizer assim, um cérebro, um elemento emocional mais desenvolvido do que outros, não deixa de ser um instinto, não deixa de ser uma inteligência não racional, mas ela vai começando a se tornar racional a partir do momento em que começa a desenvolver o afeto, a confiança, como nós comentamos. Né? O Zé lembrou aqui, né, que Joana trouxe para nós, que os instintos são os pródromos da inteligência. Ou seja, né, Emmanuel também fala a mesma coisa, lá no livro A Caminho da Luz, a respeito de que o instinto é o princípio da inteligência, ele faz uma evolução. Mas como eu coloquei para vocês, né, e Kardec sempre lembra isso, que muitas vezes nós vamos fazer uma classificação de alguma ideia, tentando encontrar o começo e tentando encontrar o fim. Só que entre o começo e o fim, nós temos ali uma variedade infinita de situações que vão se modificando gradualmente. E como ele lembra, ele fala sobre a diferença do dia para a noite. Ao meio-dia, nós vemos que o dia se encontra no seu ponto máximo. À meia-noite é quando a noite se encontra no seu ponto máximo. Mas a partir do momento em que eu tenho meio-dia e 1, eu já saí do ponto máximo e já começo então a diminuir. Se eu colocar meio-dia cravado, meio-dia e 1 segundo, não precisa nem de 1 minuto, já não é mais meio-dia. Meia-noite, cravado o ponto mais alto da noite, meia-noite e 2 segundos, já não é mais meia-noite. Já comecei a entrar naquele processo de clareamento do dia. A inteligência é a mesma coisa. Nós colocamos, quando nós encontramos um instinto absoluto dentro do reino animal, seria em qual espécie? E a partir de que momento essa espécie começa, naquele meio-dia e 1 segundo, a esboçar um pequeno resíduo de inteligência? Então nós vamos aprofundando cada vez mais e percebendo que é para nós um raciocínio bastante complexo, que nós ainda não temos condições de compreender. 75, para a gente continuar. Não, 74. Por exemplo, né, Braz, os moluscos, os seres do reino animal, do ambiente aquático, do ambiente aéreo, do ambiente terrestre, quem é quem ali? Né? 74.
pode-se assinalar, olha só agora, pessoal, exatamente o que eu estava falando para vocês. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência, ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Ou seja, nós podemos distinguir isso até mesmo entre nós, seres humanos. Basta nós percebermos, por exemplo, que na violência, na sexualidade, no medo, na alimentação, nós somos movidos pelo instinto, mas também temos ali elementos intelectuais que fazem com que nós direcionemos os nossos esforços ou as nossas intenções para alcançar determinado objetivo. Então nós podemos diferenciar um do outro através do comportamento, mas não podemos diferenciar quem tem um e quem tem outro. Nós até podemos diferenciar o grau que cada um demonstra. Entre os seres humanos é assim. Nós temos aqueles seres humanos que são mais primitivos, que se comportam de uma forma agressiva. Vocês se lembram? Na última quinta-feira nós estudamos O Mestre da Arte Real, aquele texto que falava sobre os 7 níveis de evolução, e nós vimos que no primeiro, a reação física daquela personagem é uma reação instintiva. Ele é agredido e ele responde com agressão. Já no segundo, ele é agredido, ele mede para saber se ele tem condições de reagir. Show de bola, né? Muito legal. Então nós mesmos fizemos esse estudo analisando desde daquela manifestação mais primitiva até a manifestação mais sublime. Isso dentro do ser humano. Quando nós entramos no reino animal, então, isso aí deve ter uma infinidade, né? Algo infinito para nós. O Décio colocou, né, na Gênese, Kardec diz que o instinto diminui conforme a inteligência aumenta, o que não ocorre no Livro dos Espíritos, que são coisas independentes segundo os Espíritos. Né? Mas eu acho que o raciocínio que os Espíritos, né, tem que copiar, né, Fraterno? Tem que copiar e guardar. Eu acho que assim, quando a gente coloca que o instinto, ele é algo que não faz julgamento em bases morais, ou seja, ele não analisa as consequências. A partir do momento em que o instinto começa a se manifestar, a inteligência começa a se manifestar, a gente tem assim aquele gráfico que traz para nós proporções inversas. Você tem muito instinto e pouquíssima inteligência, isso no reino animal, a partir do momento em que começa a manifestar o intelecto, e ela vai se tornando inversa a partir do momento em que a inteligência vai se manifestando. A inteligência se manifesta, significa que o indivíduo desenvolve autocontrole, desenvolve valores, e ele começa então a dominar o seu instinto. Não que ele faz o instinto desaparecer, mas ele começa a diminuir, a reduzir a manifestação do instinto. Porque ele é capaz de julgar, de analisar, mas ele não perde. Pelo menos não nessa condição em que nós nos encontramos. Essa é uma questão que nós podemos até pensar nos espíritos de categoria mais elevada, de que forma que eles lidam também com seus instintos. O medo é instintivo. Será que um espírito elevado não sente medo? Será que ele não traz ainda seus traumas? E aí nós temos que pensar, o que é o espírito puro? O espírito puro é aquele que já conseguiu se depurar de todas as manifestações inferiores. Então significa que mesmo um espírito feliz, dos mundos felizes, ele não é puro. Significa que ele continua ainda manifestando, ainda que de uma forma muito controlada, de uma forma quase que imperceptível, tá bom trabalho, Brasil? De uma forma quase imperceptível, essas manifestações de instintos. Então ele começa, a gente pode dizer assim, que quanto mais inteligência, maior é o seu autocontrole. Maior é a solidez do seu caráter. Quanto menos intelecto, maior é a manifestação dos seus instintos. O Décio lembrou também que o instinto é mais racional que a inteligência, pois esta é dado ao nosso livre-arbítrio, né? E podemos cometer erros, né? Exatamente. Então vamos assim, agindo de acordo com a nossa evolução. O Hermes lembrou aqui, né, na idiotice o instinto é mais forte que a inteligência. Se é que podemos dizer que nesses casos a inteligência está presente, ela está presente, não tenha dúvida nenhuma, porque a gente lembra sempre que o ser humano ele é inteligente, mas essa limitação neurológica que a pessoa tem de manifestar esses instintos, de manifestar essas
o seu intelecto, na verdade, faz com que ele haja instintivamente. Então, a gente vê que a idiotia, que é uma patologia antiga que a gente lembra sempre, é uma afecção que altera a percepção da pessoa. Então ele continua tendo as manifestações, só que agindo. Até mesmo uma pessoa, para quem frequenta centros de reabilitação, hospitais de atendimento a pessoas com limitações intelectuais ou físicas e tudo mais, nós vemos ali crianças, jovens, que vivem em condições vegetativas. Ali é apenas instinto, pelo menos na sua manifestação, embora o espírito esteja ali, digamos assim, aprisionado àquele corpo através do qual ele não pode se manifestar. Né? Pois é, né, Décio? Deus ajuda os bêbados e as crianças, né? Porque olha, esses dois grupos se livram de cada situação que a gente fica se perguntando como é que pode, né? Mas vamos lá. Continuando aqui para nós então, pessoal. Número 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? A resposta: não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Então, ou seja, interessante essa colocação, porque mostra que algumas vezes a gente tem algumas reações instintivas que são mais acertadas do que aquelas calculadas. É claro que isso acontece, né, com tanta frequência quanto aquelas situações em que o instinto se manifesta trazendo prejuízos. Né? Na 75A, por que razão não é sempre um guia infalível? Ou seja, né, se nós temos aqui que o instinto nunca se engana e ele pode levar o homem a decisões acertadas, por que ele não pode ser colocado como algo infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Comentário de Kardec. Para finalizar aqui o Livro dos Espíritos que a gente está lendo. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquelas são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Então, o que nós vimos aqui nesse capítulo 4, no item 3º, vimos algumas questões a respeito do instinto e da inteligência. E isso serve para nós, como eu trouxe para vocês, como base para aquilo que nós vamos estudar agora no livro A Gênese. Então, começamos a pensar qual a importância desse estudo. Aqui no livro A Gênese, nós estamos no capítulo 3, o bem e o mal. Então, estudando sobre a ideia, por que nós temos comportamentos que trazem o mal como consequência? Por que nós temos comportamentos que trazem o bem como consequência? Seria o mal o resultado do instinto? Só erra aquele que não pensa, ou muitas vezes o erro é o resultado do pensar? Só que o pensar voltado para o egoísmo e para o orgulho, como disseram os espíritos. Vamos então aqui para o nosso livro A Gênese agora, para entrarmos nessa questão. A gente vai demorar aqui alguns estudos, alguns encontros nesse item, porque ele é um pouco extenso, mas ele é bastante interessante porque ele vai trazer para nós uma visão mais abrangente sobre essa questão, principalmente no mundo que nós temos hoje. Basta a gente ver a questão do instinto e da inteligência nas manifestações da nossa sociedade. Durante a guerra, por exemplo, nós temos ali, no momento em que um indivíduo mata outro, nós temos ali a manifestação do instinto ou da inteligência. Nós temos naquele momento em que, como aconteceu ano passado aqui em São Paulo, aquelas manifestações
por causa de aumento de passagens, aquela coisa toda. Aí as pessoas iam para a rua e de repente começavam a quebrar tudo, queimar carros. Onde começa a inteligência e onde acaba, aliás, onde está o instinto e onde está a inteligência nesse comportamento? Falamos de seres humanos. Muitas vezes de uma forma simplista, nós manifestamos aquela observação. Parecem animais. Se comportam como animais. Mas aí a gente vai tirar então essa visão pessoal e começar a fazer uma análise filosófica da questão. Aquele indivíduo, ele se comporta daquela forma porque ele tem as suas insatisfações, mas ao mesmo tempo ele tem um instinto de violência que faz com que ele seja violento, não apenas no momento em que ele quebra uma vidraça ou põe fogo num carro, mas no momento em que ele era uma criança na escola, no momento em que ele briga dentro de casa com seus familiares, no momento em que ele tem uma briga de rua num bar, num boteco, em qualquer lugar. Vemos então que é algo que pertence a ele, é instintivo dele. E se ele tem uma inteligência que não o auxilia a desenvolver os seus valores, significa que qualquer estímulo além de suas capacidades vai fazer com que desencadeie nele esse comportamento instintivo. Então nós estamos estudando isso agora para podermos analisar a realidade do mundo que nós vivemos. Não adianta nós estudarmos instinto e inteligência num livro sem aplicarmos isso para a nossa realidade. Por que nós vemos os assaltos que acontecem, a violência urbana, o que acontece no comportamento entre pessoas? Eu me lembro de uma passagem interessante, só para poder ilustrar um pouquinho essa nossa introdução. Bom dia, pessoal que chegou. Para ilustrarmos essa nossa introdução, o psiquiatra, já até comentei com vocês sobre isso, Flávio Gicovati, um psiquiatra que tem programa de televisão, já apareceu em outros, dando entrevistas e tudo mais. E ele falava, numa entrevista que ele estava dando, sobre o comportamento do homem e dentro do universo da sexualidade. E ele falava assim, mas como é que nós podemos ver o sentimento das pessoas? Não me lembro onde que era, qual era o programa. Não sei se era Café Filosófico, que programa que era, Brás. Então ele falava assim, muitas vezes no ato sexual, nós temos como início a manifestação da inteligência dentro da relação, a manifestação do afeto, inclusive Emmanuel lembra isso, ele diz que é através do sexo que nós manifestamos os nossos sentimentos, ainda de uma forma muito física, muito primitiva, mas é uma manifestação dos sentimentos. Mas no momento em que nós começamos a ser dominados pelas sensações, o instinto começa a dominar. E ele lembra muito isso, ele percebe que muitas vezes no ato sexual, a agressividade se manifesta de várias formas, das formas mais intensas. Desde naquilo que você fala, no modo como você acaricia, no modo como você muitas vezes agride. E nós percebemos que nesse momento em que o corpo é dominado por essas sensações, o intelecto acaba tendo um papel muito reduzido, vamos dizer assim, e o instinto acaba se manifestando, porque a sexualidade faz parte desse nosso complexo instintivo. Então vemos assim que no nosso dia a dia isso acontece de um modo muito comum. Então, na sexualidade, na violência, na própria sobrevivência. O medo é algo que, o susto é algo que você leva não porque você pensa. Você se lembra que eu comentei sobre isso uma certa vez? Que imagina você estar andando na sua casa, à noite, você levantou para tomar aquela aguinha, para dar uma aliviada, aquela coisa toda. De repente você dá de cara com um ser translúcido brilhando na tua frente. Naquele momento você não vai passar assim, bom, eu acho que eu estou vendo uma forma de luz, essa forma de luz é inofensiva, nesse momento eu vou virar as costas e vou voltar para minha cama. Não, você grita e corre. Depois você fica, o que será que eu vi? Ou a mesma coisa que acontece com a barata. A barata é um ser de 1,5 cm, que é um ser que é inofensivo, embora seja um pouco nojento, aquela coisa toda. Se você se dá de cara com uma barata, você tem duas reações, ou você pisa, ou você corre, e tem a terceira, você desmaia. Então vemos que o instinto também é um mecanismo de sobrevivência que faz parte do nosso cotidiano. E ao estudarmos o instinto e inteligência, nós estamos, na verdade, fazendo uma análise de nós mesmos,
da nossa própria realidade. E por isso temos que aplicar isso no nosso cotidiano. Né? Pois é, não tem como, né, Dudu? É reflexo. Continuando aqui então, vamos lá iniciar aqui o nosso tema. O instinto e a inteligência, o item número 11 aqui do nosso capítulo 3, o bem e o mal do livro A Gênese. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Respondeu o que, fraterna? Coloca para mim, querida. Eu não vi se você escreveu alguma coisa lá em cima. Coloca para mim de novo, por favor. Continuando aqui, vamos lá. Essa foi a pergunta da fraterna, o Dudu? É isso? Tá, vamos lá então. As sensações que temos não foram através da mediunidade. É instinto? Sim, a gente pode dizer que é instinto, sim. Porque, na verdade, todas as sensações e muitas percepções são instintivas. Elas independem do intelecto. Então nós falamos de sensações. Agora, quando nós falamos em manifestações mediúnicas, nós lembramos que os espíritos dependem do nosso intelecto para poderem trazer suas informações. Existe uma combinação entre a mente do espírito e a mente do médium. Agora, aquela sensação, aquele frio, é o nosso organismo reagindo instintivamente à presença de uma energia contrária, de uma energia afim. Então, a reação do nosso corpo ela não é racionalizada. Nós não pensamos se eu quero ou não ter aquela sensação. O instinto diz que alguma coisa diferente se aproxima. Então, essas sensações, sim, são instintivas. As manifestações, não. As manifestações são intelectuais. Certo? Qualquer dúvida, coloca de novo, fraterna, que a gente vai aprofundando. Vamos lá. O instinto, diz aqui Kardec, é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Kardec colocou isso aqui de uma forma destacada. Vamos repetir para poder fixar bem isso. O instinto é a força oculta que incita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. E quando se fala em conservação, nós não falamos apenas em sobrevivência, nós falamos também em bem-estar. Nós buscamos o bem-estar através de atos instintivos. Eu até trouxe para vocês um exemplo da última vez, em que nós tínhamos numa savana africana aquele bando de leões. E aí então eles se alimentam, fazem a sua caça, e aí então o leão vai até uma sombra, deita e dorme. Por que ele foi para aquela sombra? Porque ali proporcionava para ele um bem-estar. Só que ele utilizou a inteligência para identificar aquela sombra como sendo algo que traria para ele bem-estar. Então nós vemos que o instinto, ele age das mais variadas formas. Sempre para levar à conservação, mas a conservação com qualidade, que é esse bem-estar que nós comentamos agora. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem intenção, nem premeditação. É assim que a planta busca o ar, se volta para a luz e dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e se fecha alternadamente, conforme necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno do apoio, ou se prendem com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhe é útil ou nocivo, que se dirigem conforme as estações para os climas propícios, que constroem, sem receberem nenhum ensinamento, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos maciços e abrigos para suas crias, armadilhas para prender a presa de que se nutrem. É assim também que manejam habilmente as armas ofensivas e defensivas de que são providos. É ainda pelo instinto que os sexos se aproximam, que a mãe protege os filhotes e que esses procuram o seio materno. Então a gente viu aqui nesse parágrafo, Kardec trouxe assim para nós uma definição precisa
de como podemos diferenciar o que é inteligência, porque aquilo que é calculado, a inteligência permite o cálculo. Que tipo de cálculo? Será que é bom? Será que não é? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vai dar certo? Será que não vai? É aquela história que eu falei para vocês do papagaio. Aparece o dono, aquela história, né? Dá o pé, louro. Aí o louro vai pensar, dou o pé ou não dou o pé? Conheço ou não conheço? E isso é uma manifestação da inteligência. No momento, porém, em que o animal procura um ambiente seguro, ele faz, na verdade, também a manifestação do seu instinto. O Hermes colocou, né? Curioso, estamos falando do instinto e veja à minha frente um frasco onde diz, né? Bioinstinto, né? Tá certo. Né? Então passa instintivamente aí, Hermes. O Brás colocou, né? O instinto de vez em quando me leva para uma rede na varanda, né? Por que não, né? Dá para imaginar essa inteligência que comanda tudo? A inteligência escolheu a boa varanda, né, Brás? Continuando. No homem, o instinto domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra seu alimento, que grita ao exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio, ou ainda piscar as pálpebras para regular o brilho da luz, o abrir automático da boca para respirar, etc. Então temos ali as manifestações instintivas que acontecem em todos os seres. No caso, por exemplo, da amamentação, acontece para o ser humano, a criança começa a sugar de uma forma instintiva. Hoje nós temos aqueles ultrassons que são em 3 dimensões, que mostram crianças mamando no dedo. Ou seja, a sucção é um ato instintivo que ela faz sequer sem entender por quê. No momento em que ela é colocada, então, junto ao seio da mãe, ela faz isso instintivamente, sem saber sequer que está mamando, mas faz isso para poder sobreviver. Nos animais é a mesma coisa. Também procuram o seio de suas mães. Daí então nós percebemos o quê? Uma ação no início da nossa vida material, em todos esses reinos, esses grupos de animais, em todas essas categorias de animais, mas depois o intelecto, então, a partir do momento em que começa o desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro, começamos então a ter manifestações mais complexas, né? Pois é, fraterna, temos ali, né, são esses movimentos que nós temos, essas reações. A criança se assusta, né? Nós vemos que na própria barriga da mãe, se por acaso acontece um barulho muito grande, a criança também reage na barriga da mãe. Ou seja, o susto é para nós uma reação. Olha só que interessante, eu achei que oportunamente eu poderia falar sobre esse assunto. Nesse fim de semana eu estava assistindo a um documentário no The History Channel, intitulado Como a Terra nos fez. Ou Como a Terra fez o homem, na verdade. Como a Terra fez o homem. E aí então foi trazendo aquela análise, desde o começo da formação do nosso planeta, os primeiros seres que eram aquáticos, unicelulares, depois os primeiros anfíbios que foram para a Terra, depois vieram os répteis, depois vieram as aves, os mamíferos, etc, etc. E aí então tinha uma cientista nos Estados Unidos que estava fazendo uma análise de um assunto que era bobo. A princípio era bobo. Ela colocou algumas pessoas numa sala de aula, onde tinha ali um quadro negro na frente, pegou a unha e raspou no quadro negro. E fez aquele barulho delicioso que todo mundo já deve imaginar. Nesse momento a reação foi completa. Todas as pessoas reagiram. Alguns ficando arrepiados, outros ficam fazendo careta. E aí então ela percebeu uma coisa interessante, que isso tinha alguma coisa a ver com instinto, não era simplesmente uma coisa que incomodava. E aí então ela levou para um laboratório as pessoas e começou então a, através de uma gravação, colocar vários tipos de sons. E obviamente foi analisando a expressão de cada pessoa diante daquele som, inclusive com eletrodos, né, de eletroencefalograma. E aí então colocava som da chuva, som de um sino, som de um isopor raspando no outro. E aí então as pessoas foram reagindo. E é impressionante como era unânime
a reação das pessoas diante do quadro negro ou diante de uma garra que esfregava em cima de uma peça de cerâmica, fazia aquele barulhinho chato, né? E aí então ela tentou entender por que daquilo. Analisou a frequência do som, analisou a altura, fez ali uma análise detalhada vamos dizer assim, do espectro sonoro da frequência eletromagnética dele, né? E aí então começou a fazer uma análise no reino animal. O que ela percebeu? Ela conseguiu fazer uma comparação. Ela percebeu que grupos de macacos, durante a sua vivência na selva, ficavam então, né, enquanto uns descansavam, outros ficavam ali vigilantes, uns ficavam atentos se alimentando, e outro ali, outro aqui. E percebeu então que no momento em que aparecia uma ameaça, os macacos que estavam atentos gritavam. No momento que gritavam, os outros se espantavam e saíam correndo. Esse som foi gravado, foi levado para o laboratório e foi feito também uma análise espectral dele. E ela percebeu o seguinte, que havia uma semelhança muito grande entre esse som agudo que nós ouvimos e o som dos macacos quando alertava sobre um perigo. E a conclusão que ela chegou foi exatamente que é um resquício que nós trazemos da nossa era primitiva para que, no momento em que algum perigo acontecesse, isso nos incomodasse. Então, quer dizer, se é um fato, se isso tem fundamento ou não, nós percebemos então que existem reações no nosso corpo que são naturais, que vêm de uma época em que os animais viviam basicamente de reações instintivas. E que nós hoje, já que a ciência considera a evolução das espécies, como o homem como sendo uma evolução das espécies inferiores de primatas, e os primatas, consequentemente, de outras espécies, nós percebemos então que essa memória celular, como eles chamam, é algo que nos acompanha durante muito tempo. Então hoje nós temos algumas reações que para nós não são compreendidas, mas que têm ainda raízes numa época bem primitiva ainda da nossa existência. Que o nosso corpo reage estimulando o nosso intelecto a esses estímulos. Vamos ver aqui, a mesma coisa também, né, Brás? Né? Temos aqui repelentes também que espantam insetos, mosquitos, pernilongos, né, em especial, através de um som, de uma frequência eletromagnética. Vamos lá então. Tá, vimos aqui. Item número 12, para a gente já poder chegar aqui ao final do nosso estudo. A inteligência se revela, ao contrário do instinto, né, que a gente viu acima, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados e calculados, segundo a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então isso não é do corpo físico, não é do organismo, é da alma. Então é o ser inteligente o princípio inteligente que manifesta, então, obviamente, a sua inteligência. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota reflexão e intenção é inteligência. Um é livre, o outro não é. O instinto é um guia seguro, que não se engana jamais. A inteligência, só porque é livre, está por vezes sujeita ao erro. Isso porque a inteligência depende da nossa análise. Se nós fazemos uma análise equivocada, nós consequentemente agimos equivocadamente. Então é uma reação bem consequente daquilo que da capacidade que o indivíduo tem da sua evolução, do seu entendimento. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, não obstante, uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se admitirmos que o instinto procede da matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, por certo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, mas a inteligência sim. Se considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como explicar que, em certos casos, ele seja superior à inteligência racional? A inteligência que raciocina. Que ele dê a possibilidade de executar coisas que ela não pode realizar. Se ele é atributo de um princípio espiritual especial, que venha a ser esse princípio.
Visto que o instinto desaparece, esse princípio seria então destruído? Se os animais são dotados apenas de instinto, seu destino é sem solução. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. O que estaria em desacordo com a justiça e com a bondade de Deus? Aqui a gente para por aqui. Olha só essa colocação que Kardec trouxe. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação, se por acaso o instinto não tivesse um objetivo maior. Isso responde a muitas questões que nós trazemos quando diz assim: por que os animais sofrem se eles não têm livre-arbítrio e se eles não podem ter, nesse caso, nenhum débito anterior a resgatar? Se ele não tem nenhuma expiação a cumprir. E aí então, quando nós nos perguntamos por que um animal sofre, existe uma razão de ser que, embora nós não compreendamos e também não concordemos, tem sua razão de existir. Muitos seres inferiores, porque quando nós falamos num animal, e nós pensamos naturalmente assim num cão abandonado, ou num cão doméstico que se encontra doente, ou num cão dentro de casa que acaba apanhando por causa dos seus tutores, né? Inclusive tem um documentário que é bastante chocante, chamado A Carne é Fraca. Para quem tem estômago fraco é melhor não assistir. Então, no A Carne é Fraca mostra a relação, foi naturalmente um vídeo produzido por defensores dos animais. Só um instantinho, pessoal, vamos lá. Pronto, voltando. Um documentário feito pelos defensores dos animais que fala da relação que existe das necessidades do homem com a vida animal. E aí então eles separam eles fazem uma separação nesse documentário de 5 situações diferentes. O homem se alimentando dos animais, e aí mostra os animais sendo sacrificados em matadouros, aquela coisa toda, em abatedouros. O homem se vestindo com o couro dos animais, aí mostra casacos, sapatos, cintos, bolsas, etc. Fala sobre o homem e os animais em laboratórios, experiências científicas. E aí nós tivemos, né, aqui em São Paulo mesmo, há 1 ou 2 anos, tivemos aquele sequestro de cães num laboratório de cosméticos. Os cães foram resgatados, mas a justiça entendeu como sequestrados por um grupo de defensores dos animais. Eram aqueles cãezinhos Beagles, né, que é da raça do Snoopy. Então, da relação do homem com o laboratório, da relação do homem no seu entretenimento, né, em São Roque, né, Sil? Legal, isso mesmo. Então, com entretenimento, aí mostrou em corrida de cavalos, corrida de cães, em circos e tudo mais. E o 5º mostrava a relação do homem com os animais domésticos. Né? Então mostrava sobre o tratamento que os animais recebem, aquela época em que a carrocinha pegava os animais e sacrificavam animais nos centros de zoonose e tal. Muito bem. Nesse vídeo, então, mostra os animais que sofriam de uma forma bastante cruel nessas mais variadas situações. E aí então nós, espíritas, que estudamos essa questão do princípio espiritual, do princípio inteligente, nós nos questionamos por que Deus permite que os animais sofram dessa forma. O que os animais fizeram para sofrer tanto? São questões que para nós ainda são enigmáticas, que nós julgamos apenas movido pelas paixões. Os argumentos que nós utilizaríamos para justificar o sofrimento dos animais seriam argumentos insuficientes, porque nós não temos uma visão abrangente a respeito do processo evolutivo desses seres. E se nós disséssemos que todo animal que sofre injustamente, nós também teríamos uma visão incompleta, exatamente porque a dor, como os espíritos lembram, e Kardec colocou agora nessa frase, a dor serve como estímulo para desenvolver o instinto dos animais, que vão alcançar depois uma classe superior,
e nós lembramos sempre que nós não temos condições de afirmar que um cachorro vai virar uma pessoa, mas a evolução daquele princípio espiritual vai ser realizada através da incorporação de elementos que nós sequer imaginamos. Então, tanto defender como atacar nos colocaria numa condição bastante equivocada. Porque nós poderíamos acertar, mas também poderíamos errar. E quando nós perguntamos por que Deus fez isso, a resposta seria simples. Fez porque quis. Mas como nós somos curiosos, mas qual é a razão disso tudo? Proporcionar a evolução. E nós perguntaríamos ainda, mas de que forma essa evolução se dá através desses estímulos dolorosos? Aí nós entramos numa enigma porque nós não sabemos responder. Então, temos aqui, estudando essa questão do instinto e inteligência, uma série de temas que fazem parte do nosso cotidiano, que vão nos ajudar a compreender um pouco mais a natureza humana, a natureza animal, vai modificar as nossas relações com os seres vivos. Quando nós pegamos madeireiras que cortam, por exemplo, as árvores de uma determinada floresta, qual o impacto que isso causa em termos de repercussão no mundo espiritual? Nesses seres que estão se desenvolvendo, ainda baseados nos seus instintos. Então, uma série de questões que, normalmente, de um modo geral, não se pensa. Porque nós estamos tão acostumados, como eu falei para vocês, a viver dessa forma, ou seja, faz parte dos nossos hábitos, vivermos, né, com dor, com sofrimento, com destruição, e isso se tornou, vamos dizer assim, acabamos banalizando essas situações e por isso não damos tanta importância. Quando nós estamos aqui analisando, nós chegamos à conclusão de que existe muito mais além, algo mais, né, um propósito maior do que essa visão simplista e acostumada, banalizada que nós temos hoje, né? Luiz, essa história do Hitler ser vegetariano, ela foi contestada certa vez na Alemanha. Um chefe gastronômico lançou um livro que falava sobre alimento dos mais famosos. E ali falava sobre o cardápio preferido de Hitler, que era um pombo recheado com alguma coisa de comida alemã que eu não sei o que era. Né? Então, esse livro mostrava exatamente que ele tinha uma preferência por um pombinho assado. Enquanto a gente fica no nosso franguinho assado, ele comia um pombinho assado lá. Né? Então, assim, né, eu não sei de onde surgiu esse hábito também, mas, de qualquer forma, pombinho ou não pombinho, né, a ação dele foi o que marcou, infelizmente, a humanidade. Né? Muito bem, fechando por aqui então, pessoal, o nosso estudo de hoje. Nós paramos então aqui no item número 12, nós vamos para o item número 13, aqui desse capítulo 3 da Gênese, e na próxima quarta-feira a gente volta então a tratar desse assunto, lembrando que amanhã, de terça e quinta-feira, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui qual é o tema que nós estamos estudando, só para deixar vocês aqui orientados. Vamos lá. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nós estamos nas instruções dos Espíritos. Né? Então, falamos sobre paciência no nosso último encontro, e agora eu acho que vai ser um outro tema que a gente vai abordar.